Nova regra para Mônaco, teremos paradas obrigatórias, 2 no caso, vamos falar sobre isso e mais agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você encontra essa camiseta aqui, belíssima, na Paddock BR e outros modelos também. Entre pelo link na descrição, tem a super promoção de Dia dos Namorados rolando. Em compras acima de R$350 você leva uma camiseta grátis. Já coloca essa camiseta a mais lá no carrinho também e coloca o cupom AMORZÃO para ter o desconto e frete grátis. Se você efetuar compras abaixo de R$350, o cupom é o Ressaca Motor. E na Instant Gaming, vários jogos grandes em promoção, inclusive o Expedition, que está fazendo muito sucesso. Entre pelo link na descrição também, para você não perder. Amigos, vamos falar de Fórmula 1. Eu estou aqui descabelado, mas tudo bem. O que acontece? Já tivemos uma primeira sessão do filme da Fórmula 1 sendo passado lá em Mônaco, para os pilotos e também convidados especiais, pessoal ali do alto escalão da Fórmula 1, etc., e nós temos os primeiros feedbacks sobre o filme. Não sei se você está ansioso pelo filme, eu particularmente não estou, mas já falo sobre isso. Os feedbacks são os seguintes que nós temos até o momento da gravação do vídeo. O André Kimi Antonelli falou que o filme é legal, ele gostou bastante, e ele repetiu, foi muito legal. É aquele típico feedback de adolescente, né, que não sabe o que fala, ele tá só falando que é legal, mas não dá nenhum outro detalhe. O Esteban Ocon chegou a dar spoiler, que eu não vou falar aqui, mas se você quiser ler tem a matéria na descrição, mas gostou bastante também das cenas de ação principalmente, enquanto o Carlos Sainz elogiou também as cenas de ação e falou que tem o molho hollywoodiano no meio, mas é claro que o filme é feito também para entreter e não somente, não é um documentário, né? O filme não é um documentário, é uma ficção que vai ter os elementos da Fórmula 1, então tem sim o seu efeito hollywoodiano. Mas o Carlos Sainz disse que gostou e que deve sim ser um atrativo para novos fãs, para um público que não entende tanto da Fórmula 1, mas ele deu um alerta falando que a galera ali, jornalista, fãs de longa data, etc., talvez não achem lá essas coisas. Então, se você for assistir o filme, vá com a mente mais aberta, né? Vai pensando que é só um entretenimento e não um documentário, não é para ser um meio de se informar da categoria ou de ver como funciona a categoria, é um entretenimento. Eu particularmente, vocês me perguntam muito isso lá na live, né, já perguntaram algumas vezes, eu particularmente não tô com muita expectativa para esse filme não, eu acho que vai ser legalzinho, é claro que eu tô falando isso baseado em trailers, né, eu nem vi o último trailer aí, o trailer final do filme, que é para não ter spoiler também. Eu vou assistir o filme, vou comentar na live com vocês, nas lives que nós estamos fazendo no Ressaca Express, mas eu não tô com muita expectativa. Espero que as cenas de ação sejam bem legais mesmo, as câmeras nos carros, as perseguições, dê sensação de velocidade, espero que tenha isso. Quero que tenha o tal efeito hollywoodiano para você ter esse a mais, né, da emoção ali. Mas a história, você vê o piloto velho contra o novo na equipe, tá bom, né? Ok. Aquela coisa meio... O cara é mais velho que o Alonso e vai estar correndo em alto nível, pelo que dá a entender, sei lá. Então, pra mim, eu não engulo muito justamente por saber como funciona a Fórmula 1 na vida real. Ainda assim, eu vou tentar assistir como só um produto de entretenimento, algo mais leve mesmo, sem grandes expectativas, que até abre um leque para eu me surpreender se for o caso. Mas eu quero saber a sua expectativa aí sobre o filme, se essa opinião dos pilotos acabou te deixando com mais expectativa, menos expectativa. Só Stroll e Verstappen não estavam presentes no evento, o Verstappen quis passar mais tempo com a família, e o Stroll simplesmente falou que ele tinha outras coisas para fazer, mas depois vai assistir o filme. Então 18 dos 20 pilotos já assistiram o filme oficial da F1. Me fala aí qual a sua expectativa para esse filme, ou se você vai apenas para ver o Brad Pitt em toda a sua glória. Vamos agora falar sobre Grande Prêmio de Mônaco. Nós temos grande novidade para esse ano, também falamos sobre isso ontem na live, e é o seguinte, nós temos a obrigatoriedade de 2 pitstops. Isso mesmo, na verdade não é nem obrigatoriedade de 2 pitstops, é de você utilizar 3 sets de pneus. Porque se tiver bandeira vermelha, não conta como um pit stop, mas você pode trocar o set de pneus, assim como já acontece hoje em dia. Só que ao invés de você ter que usar 2 obrigatoriamente, né, 2 compostos em 2 sets, você vai ter que usar 2 compostos em 3 sets. As equipes não serão obrigadas a passar pelos 3 compostos, macio, duro e médio. Elas têm que trocar de composto em algum momento, mas ela pode usar, por exemplo, médio, médio, macio, duro, duro, médio, 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 duro. Ela pode utilizar da forma que ela quiser, desde que mude pelo menos uma vez de composto. A ideia, obviamente, é gerar uma corrida mais movimentada. A grande novidade, além de você ter que fazer 2 mudanças de sets de pneus obrigatoriamente, você vai ter também que fazer isso na chuva.
caso a corrida seja na chuva, o que pelo que eu vi não tem previsão para chuva no domingo, também terá que fazer essas duas modificações ao longo da prova. Só que aí, por ser na chuva, você não tem obrigatoriedade de mudar de composto, você não precisa ir do intermediário para o de chuva ou do de chuva para o intermediário. Você só precisa ir para os boxes, trocar os pneus e voltar para a pista. O que deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? Como é que vai ser? As equipes vão andar num modo meio sprint essa corrida de Mônaco? Porque é uma pista que não desgasta pneu, falamos sobre isso também no nosso pré-corrida lá na live. E com essa obrigatoriedade de ter que trocar 2 vezes de pneus, talvez vire pequenas corridas sprint. Todo mundo vai poder pisar o máximo que quiser, o que pode sim gerar uma corrida de Mônaco mais movimentada, só que a gente tem que lembrar que é uma pista naturalmente difícil de ultrapassar e com esses carros gigantescos também fica mais difícil ainda de ultrapassar. Então não espere algo como aconteceu na Fórmula E, por exemplo, que os caras estavam ali passando, eu acho que teve mais de 100 ultrapassagens. Realmente na Fórmula E foi uma coisa absurda. Então não espere algo nesse sentido. Ainda assim, a novidade parece ser boa para Mônaco em si, para ver se Mônaco tem mais importância no domingo do que propriamente no sábado. E as equipes receberão um set a mais de pneus de chuva para caso seja necessário na corrida. Já de pneus secos, elas vão permanecer com os que tem mesmo. Quem falou sobre isso foi o Carlos Sainz, afirmando que o Grande Prêmio de Mônaco vai ser mais ainda uma loteria do que já era antes. O que é curioso, né, o Carlos Sainz falar isso. Mas por quê? Porque você tem uma chance muito maior de safety car, você tem uma chance muito maior de paralisações, e isso deve mexer com o grid de alguma forma. Eu até estava mostrando para vocês ontem que somente em 52% das vezes Mônaco teve safety car, ou seja, não é necessariamente um sinônimo de safety car. Tem uma chance alta, mas não é sinônimo. Tem outras pistas no calendário com probabilidades muito maiores de safety car. Então a esperança sempre fica sendo uma batida, uma chuva para dar uma apimentada na corrida. E nesse ano, com essa regra, talvez a gente dependa menos da questão das batidas ou da chuva, só que se todo mundo fizer uma sprint, vai gerar uma possibilidade maior de batidas, o que é interessante. Claro, não é que a gente queira ver os caras abandonando a corrida, mas você vai ter um tempero a mais para o Grande Prêmio de Mônaco. Carlos Sainz também advertiu sobre a possibilidade de algumas equipes utilizarem o segundo piloto para fazer um joguinho meio sujo e com isso segurar o resto do pelotão. Você deve se lembrar de um Grande Prêmio de Mônaco, não me recordo agora se foi ano passado ou foi em 2022, que a Aston Martin segurou o grid inteiro. Todo mundo que estava atrás dele estava assim, um monumento de distância para o carro à frente da Aston Martin e o restante todo mundo compacto atrás da Aston Martin, porque a Aston Martin não tinha ritmo. Então é uma possibilidade sim. Eu quero saber a sua opinião sobre essa mudança de regra para Mônaco, lembrando que é só para Mônaco. Me fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E ficar de olho nas nossas lives, que ontem teve ganhador de R$200 em Vale Compras na Paddock BR. As nossas lives estão bem movimentadas, estão bem divertidas, foi muito legal. Um grande abraço, valeu e falou!